Bem-vindo ao podcast sobre engenharia de software. Me chamo Viviane e vou apresentar para vocês sobre reuso de software na prática, frameworks versus componentes. Hoje vamos explorar o poder do reuso de software, mais especificamente comparando frameworks e componentes, e como práticas de qualidade e métricas influenciam a eficiência no desenvolvimento e a estratégia de negócio das empresas. Vamos definir os conceitos, discutir sua relevância, dar exemplos práticos ou ver a experiência de um profissional da área, abordar desafios e finalizar com uma reflexão estratégica. Um framework é uma estrutura organizacional de software que oferece componentes reutilizáveis, boas práticas, padrões de arquitetura e fluxos definidos, de modo que o desenvolvedor possa focar na lógica específica da aplicação. Pelo artigo da MO4 Web, frameworks combinam bibliotecas padrões e uma arquitetura esqueleto para acelerar o desenvolvimento. A engenharia de software baseada em componentes é uma abordagem de desenvolvimento que os sistemas são construídos a partir de componentes reutilizáveis, com interfaces bem definidas, frouxamente acoplados. Esses componentes são unidades autônomas, substituíveis e comunicam por meio de suas interfaces. Frameworks provê mais estrutura, definem fluxo, exige extensão, inversão de controle, enquanto componentes são unidades modulares e dependentes que podem ser integradas conforme a necessidade. Em tempos de alta competitividade, desenvolver do zero custa tempo e recursos. O reuso via frameworks e componentes acelera entregas e reduz o retrabalho. Usar componentes já testados internamente, ou COTS, componentes comerciais, reduz custo de desenvolvimento e riscos. De acordo com estratégias de reuso, há um trade-off entre custo de aquisição, busca, licença e o custo de desenvolvimento. Componentes bem projetados e frameworks maduros ajudam na manutenção, menos erros porque partes já foram testadas e padronizadas, também permitem evoluir a aplicação com menos esforço. Imagina um banco com um sistema legado de contas, transações, autenticação. Na modernização, ele pode encapsular partes do sistema legado como componentes, sem reescrever tudo. A Altexsoft, no estudo de modernização, descreve essa técnica de encapsulamento para tornar componentes legado acessíveis por APIs modernas. Uma startup pode adotar frameworks modernos, por exemplo, Web Frameworks MVC, para acelerar seu desenvolvimento, porque eles já trazem uma estrutura, rotas, controles, modelo, permitindo concentrar a equipe nas funcionalidades de negócio, iterar rápido e manter a qualidade. Em empresas maiores com sistemas legados, podem existir componentes COTS ou internos reutilizados através da arquitetura de componentes. Esses componentes são mantidos, versionados, testados e usados por múltiplos times, o que dá escalabilidade e evita duplicação. Para enriquecer nossa discussão, eu conduzi uma entrevista estruturada com um profissional da área. No caso, a entrevistada foi Mariana, arquiteta de software com experiência em modernização de sistemas de uma fintech. A entrevista foi realizada com base em um conjunto de perguntas inspiradas em estudos acadêmicos sobre transações tecnológicas, que analisa percepções profissionais durante o processo de mudança. Mariana, como o uso de componentes influenciou a modernização da plataforma da sua empresa? Quando decidimos modernizar nosso sistema, optamos por usar componentes para as partes de negócio críticas, pagamentos, verificação de identidade e notificações, encapsulando o legado. Isso nos permitiu manter a escalabilidade enquanto entregávamos novas funcionalidades mais rapidamente. Mariana, poderia compartilhar um exemplo concreto de como o reuso de software impactou uma decisão arquitetural? Graças ao reuso de componentes bem testados, nossa equipe reduziu significativamente o tempo de regressão nas releases. Isso influenciou nossa arquitetura, priorizamos a modularização, também adotamos métricas de qualidade, cobertura de testes, falhas por componente, tempo médio de correção para monitorar a nossa evolução. Mariana, quais foram os principais desafios durante esse processo? O principal desafio foi lidar com componentes antigos sem documentação. Outro desafio foi a resistência cultural. Times acostumados com código feito do zero demoraram a perceber os benefícios do reuso.
Na sua percepção, qual é a importância estratégica do reuso para o futuro da empresa? Ela responde: hoje, enxergamos o reuso como um ativo estratégico. Nossas decisões da arquitetura incluem sempre avaliar se algo pode ser convertido em componente reutilizável. Isso reduz custo e melhora a previsibilidade. Um desafio constante é como medir a qualidade de componentes reutilizados. Nem sempre existe cobertura de teste suficiente ou métricas tradicionais capturam bem o risco de um componente legado. A resistência de times legados para migrar ou recusar componentes, especialmente quando não há cultura de reuso, benefícios não são claros no curto prazo. Manter múltiplas versões de componentes e garantir compatibilidade é complexo. Quando muitos times dependem de um componente, uma mudança pode afetar vários sistemas. Encontrar componentes adequados, internos ou COTS requer esforço, a custo de busca, avaliação, customização e licenciamento. O reuso via componentes não é apenas uma decisão técnica, mas estratégica. Arquitetos e gerentes decidem quais partes do sistema podem tornar plataformas internas para acelerar futuros desenvolvimentos. A estratégia de reuso contribui para a ROI. Menos trabalho, menor custo de manutenção, ciclos de release mais curtos, também sustenta a escalabilidade à medida que a empresa cresce. Com a maturidade em reuso, a empresa pode evoluir para uma arquitetura baseada em microserviços ou plataformas orientadas a serviço, onde componentes reutilizáveis são centrais. E agora, para fechar essa parte mais técnica, eu queria fazer algo que me ajudou muito durante o estudo das aulas, conectar os conceitos. Porque quando a gente estuda engenharia de software, é fácil ver cada aula como uma caixinha separada, mas quando a gente olha para a prática, principalmente quando vi profissionais falando, tudo começa a se encaixar. Então, eu quero explicar como eu mesma passei a entender essa relação. Por exemplo, quando as aulas a gente fala de manutenção evolutiva, parece que é arrumar o código antigo, mas quando a gente junta isso com a ideia de componentes, tudo faz mais sentido. Porque se o sistema é dividido em componentes, qualquer mudança, seja uma atualização, uma correção ou até trocar a tecnologia, acontece com um pedacinho isolado, ou seja, você mexe ali e o resto não quebra. E esse foi exatamente o ponto que o profissional de que entrevistei reforçou. O uso de componentes deixou o sistema dela muito mais fácil de evoluir sem gerar regressão. Outra ficha que caiu para mim foi com métricas. Antes parecia meio abstrato, mas quando a gente vê na prática, entende que métricas são quase o termômetro do software. Você mede cobertura de testes, defeitos por componente, tempo de resposta, e isso alimenta o processo de SQA, garantia de qualidade de software. No fundo, o que as empresas fazem é usar métricas para tomar decisões mais inteligentes. Esse componente é confiável? Esse módulo está degradando? Quanto tempo estamos gastando para corrigir as falhas? E para completar essa cadeia, vêm as revisões, ou as famosas code reviews. Nas aulas, a gente aprende que as revisões ajudam a detectar defeitos mais cedo, mas o que muitas empresas fazem é transformar essas revisões em métricas de qualidade. Quantos defeitos aparecem por revisão, qual a severidade, quantos retrabalhos foram necessários, e essas métricas alimentam a melhoria contínua de componentes que vão sendo reutilizados. Então, quando eu conectei tudo isso, reuso, manutenção, métricas e qualidade, percebi que nada funciona isolado. E aí que a disciplina realmente faz sentido. São peças diferentes, mas todas trabalham juntas para entregar o software rápido, com qualidade e com menos retrabalho. Bom, para encerrar esse episódio, eu queria compartilhar um pouco da forma como eu mesma passei a enxergar tudo isso depois de estudar o tema e conversar com um profissional da área. Quando eu comecei a entender a diferença entre frameworks e componentes, percebi que eles não competem. Na verdade, eles se complementam. Frameworks dá aquela estrutura inicial que acelera a vida do desenvolvedor, quase como montar uma casa no terreno já preparado. Já os componentes são como cômodos especializados dessa casa. Eles tornam tudo mais modular, mais fácil de manter, muito mais escalável a longo prazo. E aí entra a parte que me chamou a atenção. Quando o reuso é bem planejado e acompanhado por métricas, ela vira uma vantagem real. Não é só fazer mais rápido, é fazer com menos bugs, com mais previsibilidade e com mais qualidade. Essas práticas de QA e métricas que a gente vê tanto
se tornam essenciais para que o reuso não vire bagunça, mas sim processo sustentável. Isso muda também o papel dos profissionais. O engenheiro ou arquiteto deixa de olhar só para o código do momento e passa a pensar estrategicamente. Essa parte aqui pode virar um componente? Outros times podem usar isso? Como documentar e medir o desempenho disso? E o gerente de projetos, por outro lado, precisa incentivar essa cultura, garantindo que as decisões de reuso façam sentido olhando para o negócio. No fim das contas, o que ficou para mim é que reuso não é só escrever código bonito ou reaproveitar uma biblioteca. É uma alavanca estratégica capaz de dar agilidade, reduzir custos, diminuir falhas e transformar a maneira como a organização desenvolve o software. É um daqueles temas que, quando a gente realmente entende, muda completamente a forma de chegar ao desenvolvimento do sistema. E com isso encerro o podcast. Espero que essa conversa tenha ajudado a esclarecer como práticas de reuso, qualidade, métricas se conectam e influenciam diretamente a maneira como projetamos e mantemos sistemas modernos. Obrigado por acompanhar.